Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo vídeo deste canal. Eu sou Josi Marinho e esse é o canal Conversas que Transformam. Na verdade, esse vídeo de hoje é para complementar de novo, sem roteiro, porque vocês sabem que essa é a proposta desse canal, mas esse vídeo é para complementar a minha apresentação inicial no meu vídeo de boas-vindas, porque eu achei que fazia sentido vir aqui falar um pouco com vocês, trocar um pouco com vocês com relação às áreas que são as áreas temáticas que eu atuo e que farão parte também das nossas conversas aqui. E tem pessoas que vão chegar nesse canal que não me conhecem, ou mesmo aqueles que me conhecem do ambiente de sala de aula ou de alguma palestra, que não conhecem toda a minha história do ponto de vista da construção do meu conhecimento e das minhas experiências profissionais. E aí, quero aproveitar também esse tema para já trazer algumas provocações e reflexões para vocês com relação a isso, com relação ao nosso desenvolvimento, com relação à nossa formação, com relação à titulação, né? Vamos trocar um pouquinho sobre isso, vou contar para vocês um pouco da minha trajetória e vou trazendo essas pinceladas ali de reflexões para vocês. Bom, do ponto de vista de formação base, essa eu acho que é uma das principais curiosidades interessantes a meu respeito. Eu atuo nas áreas de liderança, de gestão de pessoas, falo sobre empreendedorismo, falo sobre inovação e carreira também. E às vezes, quando eu pergunto para os meus alunos em sala de aula ali, né, qual é o chute que eles dariam com relação a qual é a minha formação, eu ouço de tudo. Eu ouço administração, obviamente, eu ouço pedagogia, psicologia, arquitetura, educação física também, por conta dos meus hábitos. E aí, quando eu falo, né, qual é a minha formação, alguns até encontram sentido e outros acham bem interessante, bem curioso. E aí, para dizer para vocês qual é a minha formação, eu vou mostrar uma coisa para vocês, tá? Pera aí. Essa placa aqui, que é essa placa que me acompanha, né? A minha formação de base é graduação em letras. Mais do que a graduação em letras, eu também fiz mestrado em literatura brasileira. Como assim, Josi? Você fez mestrado em literatura brasileira e você atua com temas de gestão. Como é que você foi parar nessa área? E aí vão começar as provocações que eu quero te trazer. Do ponto de vista da minha atuação profissional, eu sempre trabalhei em setores administrativos. Então, eu comecei a minha trajetória profissional ali trabalhando como auxiliar de compras, depois fui trabalhar como analista de seguros em uma corretora, fui trabalhar com gestão educacional. Então, sempre tive muito conectada, muito mais com esse viés, que era esse viés da administração e da gestão. Só que a minha vida profissional, ela começou antes da minha formação de base. Então, eu ingressei no mercado aos 19 anos, já me desenvolvendo nessas áreas, mas fiz faculdade, comecei a minha faculdade com 22 anos. E comecei com um curso que tinha algo que eu tinha paixão, que era a literatura. Eu escolhi letras por conta disso. Mas como a minha vida profissional sempre me levou para esse caminho muito mais da gestão, também foi muito natural que eu sentisse necessidade de me desenvolver mais nessas temáticas, até para que eu pudesse entregar melhores resultados em relação aos desafios que eram os meus desafios profissionais. E daí veio as formações complementares que eu tenho. Fiz um MBA em gestão de projetos porque atuava com projetos corporativos, projetos de educação corporativa, que aí vai conectar já já com um outro tema de especialidade minha, meu também. Liderava equipes, então também foi muito natural eu querer me desenvolver mais como líder, como gestora. Fui fazer então o MBA em liderança e gestão de pessoas. Além disso, posteriormente, depois, na minha última experiência profissional de mercado, eu fui também fazer uma formação em coaching, uma formação em programação neurolinguística, para trazer mais ferramental para o desenvolvimento de liderança, que é uma das minhas áreas de atuação mais fortes. Não sei se eu posso dizer que é mais forte, porque tem várias ali que eu brinco que são as minhas meninas dos olhos, mas é uma área que eu resolvi direcionar por conta de todo esse desafio que a gente tem de desenvolvimento de líderes, e eu vou vir aqui depois falar sobre isso. Começar, na verdade, a falar sobre isso, porque esse tema de liderança tem muita coisa bacana para a gente poder conversar aqui. Muito bem, então fiz essas formações. Do ponto de vista de títulos, né?
esses são alguns dos títulos que eu tenho, além de outros cursos ali que eu fui fazendo para complementar. Mas o que que eu quero trazer para vocês como reflexão e como complemento também desse meu olhar? Vocês estão vendo, né? Essa biblioteca aqui atrás de mim, e tem livros de diversos temas ali daquele lado. A gente tem temas que são temas de educação e aprendizagem no início ali daquela prateleira, então, desde metodologia até teorias de aprendizagem, até gestão de ensino, tá ali. Mais para cá no meio, a gente tem uma outra área minha também de especialidade, que é a área de educação corporativa, aprendizagem organizacional. Então, aqui tem desde livros que vão falar sobre competências, sobre gestão do conhecimento, sobre educação corporativa, sobre implementação de universidade corporativa. Aqui atrás de mim, a gente tem livros que são livros diversos ali, que falam sobre autoconhecimento, sobre inteligência emocional, sobre carreira também, e aí vai conectando também com outras formações que eu fui fazer e vivências também. Falaremos aqui neste canal também sobre a importância do autoconhecimento, sobre o papel da inteligência emocional hoje, seja para entregar resultados, seja para a nossa vida. Então, aqui tem alguns livros nessa temática, além de alguns outros livros também que trazem um pouco da abordagem, da visão ali do ágil, do desafio da agilidade, principalmente na perspectiva da gestão, não só de metodologias. E aqui, nessa outra prateleira, a gente tem também uma diversidade, desde ali em cima trazendo alguns livros que falam sobre mentor e coaching, sobre autoconhecimento também, temas que são temas diversos sobre liderança. Então, liderança está espalhado tanto aqui quanto um pouco lá atrás também, porque é um dos temas hoje, talvez, se não o mais, um dos mais pesquisados e diversos, e a gente fala sobre isso também em um vídeo específico ou em vários vídeos, né? Tem livros aqui que falam também sobre inovação, sobre empreendedorismo, sobre liderança feminina. Aqui nessa prateleira tem livros que vão falar sobre negociação, que vão falar também sobre comunicação, sobre influência e persuasão. Então, viram quantos tópicos tem nessa prateleira, nessas prateleiras? Tudo isso são áreas minhas de atuação. Mas aí eu quero te trazer também a seguinte reflexão. Eu falei com você no início desse vídeo sobre os títulos, que são os títulos que eu tenho, as formações que eu tenho. Só que muitos desses temas são temas em que eu não tenho o título, mas eu tenho o conhecimento, eu tenho o saber, eu tenho o aprendizado. E de onde é que vem isso, Josi? Se você não tem o título, significa que você então não sentou em uma cadeira de curso para aprender? Exatamente. Significa exatamente isso. E onde foi que você aprendeu? No dia a dia. Eu aprendi no ambiente de trabalho, eu aprendi nos desafios de entrega de projetos, de demandas que eu tinha no dia a dia, e a gente também vai trocar sobre isso aqui nesse canal. Ao longo aí dos diversos vídeos que eu trouxer para vocês. Mas aqui é um ponto que é um ponto muito importante e que inclusive se conecta com o nosso momento hoje, com o nosso cenário, com o desafio que nós temos de desenvolvimento de novas habilidades. Eu sempre falo isso para os meus alunos quando eu falo sobre esse tema de habilidades, né? E dos nossos desafios ali de construção justamente desse nosso repertório. Hoje nós não temos tempo para sentarmos em um banco ali, né, de aula, seja online ou seja presencial, para aprender sobre uma determinada teoria, uma determinada metodologia para entregar um resultado que a organização precisa que a gente entregue. A gente precisa aprender para ontem. E esse aprender para ontem tem a ver também com esse desapego. Então, embora eu traga esses títulos, porque são sim ainda importantes e relevantes, me colocam nesse lugar de autoridade também no que eu faço, mas eu sempre gosto de dizer que não são só esses títulos que vão colocar a gente no lugar de autoridade. E às vezes algumas pessoas vão ter esses títulos e não vão entregar esse repertório e esse conhecimento. E aí tem uma coisa que quem é meu aluno nesses temas de aprendizagem já me ouviu falar sobre isso, que é: existe uma diferença entre acessar conhecimento e desenvolver aprendizado. Tudo que vocês estão vendo atrás de mim
São livros, é um conhecimento organizado. Quando eu vou fazer um curso, quando eu me proponho a fazer um curso, seja uma graduação, uma pós-graduação, um curso de curta duração, um curso de um dia, eu estou falando de ir fazer um curso que vai me trazer, ou acessar a um determinado conhecimento que está intencionalmente organizado para que eu possa acessá-lo. Mas acessar este conhecimento não significa que eu aprendi. E aí, o que eu sempre digo, né, e reforço na minha visão, o que que é o aprendizado? O aprendizado é quando eu acesso esse conhecimento que foi apresentado, disponibilizado para mim de alguma maneira, seja num livro, seja através de um curso, ou até de uma mentoria ali específica, né, que traz teorias também. Mas é principalmente quando, ao acessar esse conhecimento que hoje é tão vasto e disponível para a gente de diversas formas, eu mudo meu comportamento. Ou traduzindo para o mercado, né, para o contexto organizacional, eu tenho impacto no resultado que eu entrego. E aí é que a gente às vezes vai ver também nesse cenário corporativo algumas pessoas que às vezes têm o título, mas a entrega de resultados está muito aquém, ou não chega, não acompanha nunca. Por que que isso acontece? Porque essa pessoa não aprendeu por diversos fatores, tá? Ela pode não ter aprendido porque ela só decorou para fazer uma prova, ela pode não ter aprendido porque ela colou para fazer uma prova, né? Porque ela comprou um TCC ou agora com o ChatGPT, foi o ChatGPT que desenvolveu a atividade, que desenvolveu o trabalho ali para ela, mas ela não aprendeu, ela não acessou esse conhecimento e mudou o comportamento. E aí vem as minhas outras áreas de atuação, né? E de onde vem esse conhecimento, esse vasto repertório, ou a brincadeira que eu faço, que eu sou professora polvo, né? Que eu trabalho diversos temas. Na minha vida profissional, eu acho que nesse sentido eu sempre fui um pouco visionária também, muito, com um perfil muito curioso. Nunca foi suficiente para mim simplesmente entregar alguma coisa da maneira processual que todo mundo fazia. Eu queria entregar mais, eu queria entregar melhor, eu queria entender o que eu estava entregando, eu queria aprimorar o que eu estava entregando. E isso, junto com o meu perfil muito curioso, eu tenho um perfil de autonomia, de aprender de maneira autônoma, buscando ali o conhecimento, não necessariamente só fazendo o curso. E foi muito natural que eu unisse essas duas pontas. Eu tinha o desafio de entregar resultados e eu era uma pessoa muito curiosa. Então as pessoas sempre me viam, me veem até hoje com o livro nas mãos. E foi aí que eu construí todo o meu vasto repertório em diversas outras áreas de atuação. Então, eu falo sobre educação corporativa, sobre temas de aprendizagem, porque eu trabalhei durante muitos anos, desde 2007, foi quando eu comecei a trabalhar com educação e educação corporativa, e até hoje eu atuo nesse segmento. Então, eu tenho ali um conhecimento, que é um conhecimento do meu desenvolvimento enquanto profissional para entregar melhores resultados quando eu comecei a palestrar também sobre esses temas. O tema, que é o tema de gestão, o tema de liderança, embora eu tenha também na minha formação acadêmica o título, mas ele vem muito dos meus desafios, que são os meus desafios diários vividos ali. Principalmente as minhas dores. E a gente vai ter um vídeo que eu vou falar especificamente sobre liderança, começar essa provocação sobre liderança. Então, eu queria me tornar uma líder melhor. E para isso eu entendia que eu tinha que estudar. E eu fui fazer o MBA, mas não adiantava fazer o MBA se eu não trouxesse isso para minha prática no dia a dia. Eu fui fazer formação em coaching para trabalhar ali com o olhar de liderança. Então, fui fazer o master, a formação em master coach justamente por isso, porque eu queria também trabalhar a temática de coaching voltado ali para liderança. Então, eu fui fazer a formação completa por conta disso. Eu trabalho com o tema hoje de empreendedorismo porque eu sou uma empreendedora. Depois de tomar a decisão de sair, né, do contexto corporativo, eu fui ser uma empreendedora. Eu falo sobre inovação porque eu também sempre tive esse desafio, que era esse desafio de entregar resultados, de entregar projetos, de trazer uma visão sempre mais inovadora, principalmente por ter ali o desafio de desenhar projetos de educação corporativa.
Eu falo sobre aprendizagem porque, além de trabalhar com educação corporativa, também fui entender um pouco mais sobre aprendizagem para poder entender como eu funciono cognitivamente e conseguir aprender melhor, né? Mas, enfim, não vou ficar falando todas as minhas áreas de conhecimento porque vocês vão vendo ao longo do canal, mas o centro da provocação e da discussão que eu quero trazer para vocês, da reflexão que eu quero trazer para vocês é. O que que você está desenvolvendo fora os títulos? Se é que os títulos que você tem, eles te colocam nesse lugar de entrega de resultados. Como é que está, a tua capacidade, a tua habilidade de aprender coisas novas? Primeiro, na verdade, de conseguir identificar que você precisa aprender coisas novas. E como é que está o teu movimento na sequência para fazer isso? Você ainda está apegado a aprender apenas sentando numa cadeira, que é uma cadeira de curso formal? Vou trazer um vídeo onde a gente vai conversar um pouco sobre o 70-20-10, também, que é uma teoria de aprendizagem hoje muito utilizada no contexto corporativo, com algumas falácias também. E aqui vocês vão encontrar também algumas provocações muito em relação às falácias corporativas que a gente tem, né? Mas como é que está a tua capacidade de desenvolver um repertório diferente? Você é um profissional que é um profissional especialista em uma única área de conhecimento, ou você também tem uma visão que é uma visão generalista? Esse profissional multidisciplinar, que tem ali diversos olhares, é o profissional que a gente quer ter no mercado. Que profissional você é hoje? Você consegue se desenvolver em outras áreas? Você tem curiosidade em aprender sobre outras áreas? Eu sei que isso não faz parte da nossa formação. Nós não fomos estimulados a buscar isso. Nós fomos estimulados a sermos profissionais especialistas. Então, você faz uma graduação em administração, depois você faz uma pós-graduação em gestão e todos os outros as outras formações subsequentes que você faz nessa área. Então, um dos orgulhos que eu tenho é de poder dizer quando as pessoas me perguntam: você dá aula de quê? E eu digo: de muitas coisas, sobre muitos temas. E eu espero que esse espaço dessa página, que as conversas que têm como objetivo transformar vocês, também tragam para vocês essa reflexão. Como é que tá? O teu repertório, quais são os conhecimentos, as habilidades, os aprendizados que você tem. Você tem levado esse conhecimento para a tua aplicação no teu dia a dia, para que você possa entregar resultados melhores e dessa maneira transformando o seu comportamento? Esse é o desafio que a gente tem hoje enquanto profissional. Mas enfim, vou ficar por aqui nesse vídeo porque eu vou trazendo vários outros. A gente vai falar sobre protagonismo de aprendizagem, a gente vai falar sobre metacognição, a gente vai falar sobre o desafio também hoje que a gente tem, né, de não criar de não ter o desafio de não desenvolver mais as nossas habilidades cognitivas, né, quando a gente pensa hoje em um uso muito amplo da inteligência artificial, então quanto que isso vai prejudicar também a nossa questão cognitiva. A gente vai falar sobre liderança, a gente vai falar sobre empreendedorismo, a gente vai falar sobre inovação, a gente vai falar sobre empoderamento, sobre diversos temas. Mas eu achei que esse vídeo, além de complementar para vocês entenderem um pouco, né, que vai brotar vídeo de diversos temas aqui, por que que vão brotar esses vídeos de diversos temas aqui e de que maneira vocês também podem olhar para o repertório de vocês e pensar: preciso desenvolver essa visão um pouco mais ampla, porque eu estou muito focado apenas em uma área. Isso te limita para a tua atuação, te limita também para você conseguir enxergar novas possibilidades. Se esse conteúdo fez sentido para você, segue aqui, compartilha esse vídeo com alguém também que possa fazer sentido e até a nossa próxima conversa.